primeiro assinalar o gol de placa da diplomacia brasileira, a gente tem que ser justo, porque conseguiu construir a declaração final, apesar do ataque de Putin à Ucrânia no início do encontro para desestabilizar a cúpula, apesar do lado histriônico de Javier Milei, que chegou ao Rio de Janeiro raivoso, né, rugindo, e saiu miando. Usando uma analogia aqui da gíria carioca, ele chegou tigrão e saiu tchutchuca, porque há uma diferença abissal entre um discurso de campanha inflamado pelo radicalismo e governar um país em que você tem que ter interlocução com outras nações, tem que saber conversar. Política é isso. E também a diplomacia brasileira conseguiu, em certa medida, conter a expectativa sombria da ascensão ao poder nos Estados Unidos de Trump, que é um negacionista climático, ele nega a ciência climática e também não privilegia o multilateralismo. Ponto para a diplomacia brasileira. Ponto para o Brasil do ponto de vista da perspectiva histórica. 32 anos atrás, na ECO 92 ou Rio 92, a Mônica estava lá, eu também, foi o maior encontro da história da ONU até então, aquela foto emblemática unindo Fidel Castro, Rainha Elizabeth, Mitterrand, George Bush pai, John Mayer. E, pela primeira vez, no Brasil, a partir da Rio 92, um documento populariza mundo afora a expressão desenvolvimento sustentável. O primeiro acordo do clima da história foi no Brasil. Depois, Protocolo de Quioto, depois Acordo de Paris. O Tratado das Florestas, a Convenção da Biodiversidade, a certidão de nascimento de tudo isso foi no Brasil. Então, foi um gol. A declaração final do G20, como se sabe, trouxe 85 itens, 30% dos quais versando sobre desenvolvimento sustentável, transição energética e ação climática. É verdade que não há nenhuma novidade no que está ali em relação a acordos firmados em outras rotas diplomáticas e conferências. Agora, vejam bem, quando as maiores economias do mundo aceitam pela primeira vez colocar a questão climática numa declaração final, assumir compromissos, inclusive numéricos, na declaração final, do meu ponto de vista, significa que não é mais possível discutir negócios, finanças, business, que é a razão de existir do G20, sem considerar o problema causado pela crise climática e pela crise ambiental. Pragmaticamente, agora eu vou discorrer rapidamente sobre o pragmatismo do Brasil nessa agenda. Ontem houve bilateral de Lula com Biden. Eu entrevistei pela manhã a Marina Silva, que participou da bilateral, e disse: nós vamos pedir a Biden que eleve a meta dos Estados Unidos no Acordo de Paris antes de deixar o poder. E por que isso? Trump, se dá como certo, vai sair do Acordo de Paris e vai tocar a vida dele estimulando combustível fóssil. Mas uma meta mais ousada serviria de pretexto para a resistência que haverá nos Estados Unidos, como houve no primeiro mandato de Trump, ao negacionismo, tanto resistência por parte de governadores e prefeitos americanos, inclusive do Partido Republicano, como do setor privado. Uma nova meta vira referência. É uma dor de cabeça para o Trump, uma dor de cabeça para ele e um alívio para a humanidade, porque os Estados Unidos são hoje o segundo maior poluidor do mundo. E aí, para terminar, a minha opinião sobre Baku. Está acontecendo lá ainda a Conferência do Clima, que precede a nossa no que vem em Belém. Por lá, o freio de mão está puxado. Marina Silva tem aquela aparência assim, um tanto frágil fisicamente, mas ela veio de Baku, ela participou do G20 e está voltando, minha gente, para Baku, levando debaixo do braço a declaração final do G20, dizendo: olha, lá no Rio vocês estão falando uma coisa, aqui vão fazer outra. É o que a ministra chamou de coerência, no sentido superlativo do termo. Então, vejamos se isso terá algum efeito salutar na declaração final da COP29. Esperamos que sim.